Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa tarde, amiga. Tudo bem? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Com a graça de Deus. Boa tarde, povo lindo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para mim. Conhecer esse homem de Deus, que é o André Maldonato. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa Um prazer tarde, imenso tudo bem? estar aqui, viu? Boa tarde. Esse projeto legal, Kairos, né? Kairos, Tempo de Deus, né? Incrível. Isso. E falar de Tempo de Deus sempre é bom. Falar das coisas de Deus é uma grande alegria. Então, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma honra tê-lo aqui, né, amiga? Verdade. Sua agenda, a gente sabe que é bem apertada e você ter reservado um tempinho para estar aqui com a gente, compartilhando, né, do que Deus tem feito. Qual que é a nossa intenção? Mostrar que quando Deus tem um chamado, independente da área, nós temos que obedecer. É verdade, né? é verdade. E o seu testemunho, a Vanessa comentou e você vai falar um pouquinho, é bem forte, né, nessa área de obediência mesmo, né, amiga? A obediência agrada o Senhor, né? E a obediência faz que os propósitos dele sejam cumpridos nas nossas vidas, né? Então, eu sou muito grata também por você ter aceitado o nosso convite, gratidão por ter separado um momentinho aqui. Como você mesmo diz, é muito bom falar da palavra de Deus, né? O André, ele é pastor, né, da Rasgando o Céu. Então, gratidão mesmo pela sua vida, pelo seu sim, e que Deus continue te usando grandemente aí. Amém. Obrigado, Vanessa. Obrigado. É um prazer estar com vocês, viu? As coisas de Deus, elas são maravilhosas. E Deus tem cuidado da gente em cada detalhe, esse chamado que vem se cumprindo, né? Na verdade, todos nós temos um chamado. A gente precisa descobrir para que o Senhor nos chamou, né? Isso. Sim. E cumprir o trabalho, continuar trabalhando e seguindo a direção de Deus. Isso mesmo. Então, André, a gente quer saber, assim, de você, como começou a sua trajetória, assim, né, pastor, como tudo começou, né? Porque o chamado, como que você foi entendendo, né? Lógico, né? Deus foi te instruindo aí, mas é lógico que a gente tem muita renúncia para isso, né? Muita. Então, a gente quer saber um pouquinho de você, fica à vontade para falar. Na verdade, assim, Seu caminhar com Deus, tudo isso. eu não nasci no berço cristão, né? Eu não nasci. Eu comecei como era jovem, por volta dos meus 16 anos. Tive um encontro com Deus, me batizei, Deus me abençoou bastante. E quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu me batizei, né? E conheci a minha esposa na Brasil para Cristo. Eu me batizo na Presbiteriana Renovada, conheço minha esposa na Brasil para Cristo. Dali eu nunca mais saí, até quando foi fundada a Rasgando Céus. Então eu fiquei na Brasil para Cristo. A Rasgando Céus tem 11 anos, então faz 11 anos que eu estou na Rasgando Céus. E o trabalho, acho que nada nasce grande, né? Deus vai moldando a gente. Fui líder de jovem por muitos anos, servi a casa de Deus como obreiro, servi a casa de Deus como líder de jovem, líder de homens. Passei por várias frentes, fui presbítero, diácono e hoje sou pastor. Então é uma trajetória que Deus foi nos abençoando a cada passo, né? Deus foi abrindo as portas. E eu acredito que ele vai moldando, né? Isso. Cada etapa, líder de jovens, vai forjando para que você chegasse hoje a ser pastor. Exatamente, Vai dando bagagem. Na verdade, pastor, eu entendo que assim, é uma vocação, né? É um chamado, né? Sim, assim. Deus nos chamou e aí você vai seguindo, exatamente isso. Sim, é coisa linda isso, né? Mas para isso, eu falei, a gente sempre tem que deixar o nosso eu, né? E escutar sempre, né, o que Deus quer para nós, né? Porque não é fácil caminhar na direção, né, de Deus, porque sempre é com a nossa vontade, não é? Mas só que Deus quer sempre o melhor para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sempre a vontade de Deus é o melhor caminho, sempre. É isso. Então, eu queria saber também sobre a sua trajetória, né, no mundo político, como que foi, porque isso aí também vem de Deus, né? Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de misturar, né? Mas, gente, Deus, ele dá por completo, né? O nosso propósito. Então, envolve tudo,
né? Ele sempre vai querer o melhor para nós. E eu creio que a gente precisa, né, de pessoas assim, com um caráter moldado de Deus, né? Para estar governando, de estar, né, nos auxiliando, tanto na igreja. Então, eu queria saber como que se iniciou isso. O tempo assim da política, eu sempre tive vontade de contribuir. Então eu começo minha vida como empacotador de supermercado e Deus vai me abençoando. Eu vou, graças a Deus, ocupando espaços no mercado de trabalho. Fui para um banco trabalhar, depois eu trabalhei em seguradoras multinacionais. Então minha trajetória, ela sempre foi de muita dedicação e muito empenho. E a cidade de Bauru sempre foi muito generosa comigo. Eu tenho hoje 2 filhos, uma esposa, um ministério, uma empresa, e tudo isso eu sou grato a Bauru, né? Quando eu tive a oportunidade, fui convidado para estar presente em uma eleição, nós oramos, pedimos uma direção de Deus. A minha esposa não concordou naquele momento com aquele convite. Ela falou: olha, acho que é melhor você não ir, a gente vive um outro tempo, um outro momento. E nós continuamos orando. Isso se passou 4 anos, o convite veio novamente, e nesse período Deus falou com a gente através de algumas pessoas, que nós teríamos uma confirmação, que Deus falaria conosco, até que um dia, né, eu sempre gosto de comentar isso, porque realmente foi um agir de Deus. A gente estava em uma igreja, uma pessoa conversa com ela em um estacionamento e diz: olha, Deus tem um chamado para o seu marido, Deus chamou ele em uma outra cidade, tudo muito atípico assim, falar: olha, como que Deus fala. E essa pessoa chegou nela e falou assim: ó, Deus chamou o seu marido para a vida pública, então libera ele. E quando você vem debaixo da bênção de Deus e debaixo também de uma concordância em família, né? Sim. A gente aprendeu que não pode se fazer nada se você não tiver em concordância. É verdade. E aí ela abençoou, a gente teve a bênção dela, teve a bênção de Deus e aconteceu. Eu me candidato, a minha primeira eleição tive 3.387 votos. As portas se abriram a partir desse momento e tem se aberto a cada dia. Cada dia Amém. Deus tem aberto as portas, Sim. nos conectado com pessoas que acreditam no nosso propósito. Sim. Porque política, ela não é um lugar onde, lá só quem não é crente tem que estar, só Sim. quem não é cristão tem que estar, só picareta tem que estar na política, não. A política é um lugar que pessoas boas têm que estar, tem que ter pastor, tem que ter pessoas que creem em Deus, tem que ter pessoas que confiam em Deus, exatamente. Então, estamos seguindo nesse caminho. Gente, você viu a importância de uma oração, de uma vida de oração, uma vida rendida ao Senhor? Porque a resposta de oração, então, foi uma oração, né? É só o Senhor e Deus. Mas Exato. Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer e como Ele quer. Exatamente. Né? Então, eu quero que vocês tenham essa dimensão. A oração que o André, né, fez, era só ele e Deus. Só que Deus está dando a resposta. Deus escuta a oração, gente. Escuta. Vocês falam: mas Deus não está me escutando, não passa do teto. Não, é mentira. É mentira do adversário. Ele escuta todas as orações. Então, pra você ver, né? Ele foi um irmão do estacionamento de outra cidade, Deus usou né, para falar com a sua esposa, né? Minha esposa chama Vanessa também. Falar com a minha Vanessa lá de casa. Gente, Vanessa é benção. Aí foi e falou, e assim, Deus confirma, né? Acho assim, tudo que é plano e é chamado de Deus, verdade. Ele é confirmado. É verdade. E assim, é muito bom a gente ter pessoas assim mesmo, com um caráter moldado de Deus mesmo. Porque hoje tudo é difícil, né, amiga? Tudo é difícil, porque a gente depende de... Não é assim, lógico que a gente depende de Deus. Mas só que Deus que vai trazer as pessoas, é Deus que traz, que abre as portas, né? Quem que né, vai trazer. Com certeza. As portas de Deus são melhores que as nossas. Se a gente abre, é pela nossa força. Quando é aberto pela direção de Deus, é a mão de Deus, exatamente. E você sentia assim no começo, já que já tinha essa tendência assim para política? Então, como eu disse, eu sempre gostei de política. Eu acho que política é um meio que todos nós somos políticos.
Todo ser humano é político. Não dá pra fechar o olho, né? Não, você precisa da política para tudo. Então você precisa da política, um empresário precisa, um funcionário precisa, a igreja precisa. Todos nós precisamos de política. A gente usa escola pública, a gente usa rede de hospitais, a gente trafega por vias públicas. Então, tudo é política. Você olha, se o mato está alto, é a política. Se o mato está baixo, é a política. Se a rua está asfaltada, é política. Se não está, é a política. Então, a política ela está em todos os cenários, né? E eu costumo dizer também que, assim, tem pessoas que é totalmente contra, mas eu acho que política e religião caminham juntas, sim. Porque nós temos que ter sabedoria para escolher quem vai estar nos representando, quem vai estar cuidando da nossa cidade, cuidando de todas as coisas. Então, eu acho que esse mito de que não combina, eu acho que deveria ser deixado de lado e nós deveríamos dar mais atenção, aprendermos mais sobre política. Eu acho que tudo caminha junto, né? Como você disse, né? Tudo envolve política. É o que a Bíblia nos ensina, né? Quando você pega a Bíblia toda, na essência dela, você vai ver que desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala de reis que eram políticos. Sim. A Bíblia fala de José, que foi governador do Egito. A Bíblia fala de Davi, Moisés. Todos foram políticos. Tudo foi, né? Não com essas palavras, mas eles já exerciam liderança. Já exerciam lideranças políticas, então, exatamente. Eu falo que nós temos que aprender a caminhar juntos, sim, e saber escolher quem vai nos representar ali, quem vai cuidar, né, das causas. Sim, é como a gente é templo do Espírito, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Nós Exato. somos templo. Então, a mesma coisa funciona, né, como o dia a dia nosso, né, com um médico, né, escola, né, qualidade de vida melhor para a saúde. Então, é uma extensão de você cuidar, né, da sua família, Sim, sim. Né, do pessoal, né, de ter médico melhor, você almeja isso, quem não almeja, né, de ter escolas melhores. Então, é muita coisa, né, envolve. Então, é a mesma coisa você cuidar do templo, do espírito, que é você, seu corpo, né. Exato. E você tem um versículo, assim, que você carrega, assim, que... Tem um versículo que ele é muito conhecido, mas que eu carrego ele. Na verdade, teve 2 momentos da minha vida que... 2 versículos que foram importantes. O primeiro que ele fala sobre buscar primeiro o reino de Deus. Então, sempre na minha vida, tudo que eu fiz, tudo que eu caminhei, o reino de Deus sempre esteve em primeiro lugar. Então, quando você busca o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Sim. Tem muitas pessoas que estão procurando coisas, buscando coisas, onde a Bíblia diz, busque o reino. Você buscando o reino, o que é buscar o reino primeiro? É você colocar em oração tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você busca. Isso é o reino primeiro. Quando você vai fazer com a sua força, com a sua confiança, é porque você não está preocupado com o reino. Então a Bíblia fala, buscai primeiro o reino, ou seja, serve primeiro ao Senhor, depois as coisas vão vir. Então isso para mim sempre foi uma baita de uma base. E na política, teve um determinado momento que Deus me levou num versículo em Josué 1:9, seja forte, seja corajoso. Então, eu estou com você, André, entende? É fácil ser cristão dentro da política? Não, é muito difícil. Na verdade, é difícil ser cristão em qualquer lugar. Sim, né? Em qualquer lugar é difícil ser cristão, porque ser cristão é ser um pequeno Cristo nessa terra. E tudo que Cristo passou, nós vamos passar também. Cristo foi tentado? Foi. Nós somos todos os dias. Cristo sofreu? Sofreu. Nós sofremos todos os dias. Sim. Então, os desafios, né? Eu fiz essa colocação porque, assim, a gente lidar com pessoas... Já é difícil no comum lidar com pessoas diferentes, com ideias diferentes. Dentro da política, eu acredito que seja ainda muito pior. Porque você está ali com pessoas extremamente diferentes e defendendo o bem de uma população inteira. Exato, exato. É difícil, porque assim, a política é emoção, é igual futebol, sabe? É emoção. Nós estamos num período de Copa aí, então assim, as pessoas se emocionam. E na política, às vezes as pessoas acham que tudo vai acontecer do jeito que elas imaginam, e não é assim que acontece. A política, ela tem os acordos dela, ela tem as metodologias dela, ela tem nem sempre uma decisão que você toma na Câmara é aquela que você gostaria de tomar.
Às vezes dói, mas faz parte do processo. E eu até queria falar sobre isso, porque nós seguimos princípios. Sim. E é muito difícil manter esses princípios lá. Como você lida com isso? Porque são pessoas totalmente diferentes e às vezes algumas decisões, não que vá fugir totalmente dos princípios, mas talvez leve por caminhos que não seria exatamente o que você decidiria. É difícil. Como é lidar com isso? É difícil porque assim, a gente aprende a ter uma vida honesta, uma vida sem mentiras. E a política muitas vezes ela te leva para ela tende a te levar por um caminho diferente disso tudo, né? Do caráter que a gente tem. Mas a gente se mantém firme. Então a primeira proposta errada que chega, você já nega, você já se posiciona, as outras já não vêm mais. Entendi. Então as pessoas já vão entendendo quem você é, né? Eu acho... Isso é questão de posicionamento. É posicionamento, E eu acho muito importante a gente abordar isso, quebrar esse tabu de política, porque a gente escolhendo uma pessoa que que é temente a Deus. O que é a nossa missão de um cristão, né, pastor? Não é adorar e servir? Isso, exatamente. Então eu vejo que o Senhor, na política, vai estar servindo. Sim. Né? Servindo uma sociedade, né? Isso na verdade, é uma extensão do reino. Isso. E a Bíblia fala, quando o justo governa, o povo se alegra. Algumas versões falam, quando o justo governa, o povo prospera. Isso. Você vai ver que quando Jesus Cristo ele é crucificado, o corpo de Jesus ele tem todo o processo ali judaico, né? E ninguém podia tocar no corpo de Jesus. A única pessoa que pôde tocar no corpo de Jesus foi José de Arimateia. José de Arimateia ele era um senador da época. Então assim, tem lugar que só a política vai te levar. Não adianta você orar, não adianta você ser pastor. Tem lugar que é só o caminho político que vai te levar. Então, pastores não estarão em Brasília definindo o futuro, pastores não estarão na Câmara definindo nosso futuro. As leis não serão instituídas por Jesus, as leis não serão instituídas por Deus nem pelos anjos. Não vai descer o arcanjo, Gabriel, Miguel, aqui para determinar o que a gente segue e o que a gente não segue. O que vai acontecer é que Deus vai permitir que a gente faça escolhas e numa esfera, quando é uma eleição, você vota para alguém. Você tem que votar pro A, pro B, pro C, pro D, pro E. Se o A e o B e o C for mais próximo dos teus valores, você vai ver aquele que mais se identifica com você e você vai votar. É assim que a gente escolhe os nossos políticos. Deveria ser assim, pelo menos, né? Sim, pelos valores, pelas... E aí... Pelo caráter, né? Você não vai... Independe se ele é evangélico ou ele não é, independe. Mas os valores que ele carrega, a importância que ele carrega, e se ele for da sua religião, se ele acreditar em Deus como você acredita, você vai entender que ele vai ter mais temor do que uma pessoa comum, né? Sim. Então a gente se baseia nisso. Isso. Gente, quando eu conheci o André, foi numa reunião, né? Uma amiga convidou, e eu achei fantástico. Foi uma virada de chave nessa reunião. Eu falo, foi uma virada de chave mesmo. Uma amiga minha da igreja, né? A Kátia. E, gente, eu pensava totalmente, eu confesso aqui, totalmente da política, sabe? Falando, nossa, nem quero saber de política. E essa reunião, André, foi uma virada de chave, mas foi através das suas palavras que virou essa chave. Você acabou de dizer, não é o pastor que vai estar na Câmara, a gente precisa das verbas, né, para fazer, né? E eu falo assim, gente, essa transparência, que realmente você tem caráter, tem uma boa conduta, sempre teve uma vida aí, né, com Deus, mas não basta, precisa, e isso que virou minha chave, em relação à mentalidade de política. E foi fantástico, exatamente esse ponto que virou minha chave. Então é isso que eu falo para as pessoas, a gente precisa, né? Não é questão, não é um conto de fada só, né? A gente vive nesse mundo e precisamos do dinheiro, de dinheiro, né? Sim. Então foi uma virada de chave para mim, exatamente que bom, isso que você falou. Que bom, porque assim, tudo se define dentro de uma Câmara, né? Ou é a Câmara Federal, ou é a Câmara Estadual, ou é a Câmara Municipal, mas a vida nossa se define lá. Então assim, quantas horas uma pessoa fica numa escola? Um dia alguém aprovou um projeto de lei. A segurança pública, um dia alguém aprovou um projeto de lei. Então, a nossa coleta de lixo, um dia alguém aprovou um projeto de lei. Então, tudo passa por lá.
Então, assim, é importante que a população, né, quem nos ouve, quem nos assiste, tenha interesse pela política, leia, conheça, antes de votar em qualquer pessoa, pesquisa quem é essa pessoa, qual que é o currículo dela. Você está escolhendo alguém para te representar. Você está dando uma procuração para alguém, ser o seu representante, a sua voz. Então, porque você não vai ter voz de chegar numa tribuna e falar. Quem vai ter voz é aquela pessoa que você escolheu. Então, se ela subir lá e falar e votar e acreditar em coisas diferentes das suas, o seu voto não valeu nada. É isso. Então, você tem que tentar escolher alguém que acredite no que você acredita, que confie no que você confia. Então, é baseado nisso que a gente tem tentado trabalhar. Obviamente que vai ter pessoas que vão falar assim, eu não concordo com o que o André acredita. Por exemplo, eu sou totalmente contra a ideologia de gênero em escolas. Talvez tenha gente que goste. E tá tudo bem, essa é a democracia. Então, sim, quem gosta vai escolher o outro. Quem não gosta vai vir comigo. Então, é natural, né? Essa é a democracia. Sim. Por isso que tem representantes de todas as classes, de todas as categorias, de todos os gêneros dentro das câmaras. Porque é isso, a Câmara ela é um reflexo da população. E na verdade, foi tão forte isso, porque eu me via, assim, como passar de largo é pecado. Então, quando a gente passa de largo, tanto na política, não quero saber de política, eu penso que a gente peca. Sim. Porque é um passar de largo. É isso. A gente tem as decisões, Deus deu isso para nós. Sim. Né? Então, eu falo assim, eu acho que eu pecava, porque eu passava de largo, não quero saber de política. Não quero entender, né? Foi uma virada de chave mesmo. Tenta lembrar para quem vocês votaram para deputado. Tenta lembrar nas últimas eleições. Você não vai lembrar. E quem está em casa, faz esse exercício. Fala, para quem que eu votei nas últimas eleições para deputado ou para vereador, que quer que seja. Vereador foi recente, talvez lembre. Mas você vai ver que você não se lembra. E aí talvez você votou em alguém que alguém falou para votar. Vou votar. Alguém da minha família falou que ia votar, eu vou votar também. Mas nem pesquisou qual que é as crenças, qual que é os valores daquela pessoa, por onde ela anda, qual que é o currículo dela, qual que é a formação acadêmica dela, o que ela faz da vida. Nem pesquisou. É verdade. Então, assim, é importante pesquisar. A Bíblia fala, conhecerei a verdade vos libertará. É a verdade que liberta a gente. Qual que é a verdade que a gente carrega? É a verdade que a gente carrega. Perfeito. É isso mesmo, gente. Então, eu quero agradecer. Tem alguma coisa para acrescentar, André? Não, eu que agradeço vocês, agradeço o público de casa que está com a gente aí acompanhando, né? E pedir para que você tenha consciência, cidadania, que você entenda de verdade que por mais podre que o sistema político esteja, por mais podre que o sistema político esteja, por mais podre que a sociedade está, nós não podemos desistir dela. Nós não podemos desistir. Nós não podemos ficar vendo as notícias ruins lá no Jornal Nacional e achar que aquilo é a verdade. Não, aquilo não é a verdade. Aquilo é uma exceção. A verdade é seguir o caminho correto. A verdade é, nós temos a opção. A cada ano de eleição, é uma opção que nós temos de mudar a história da nossa cidade, do nosso município. E na realidade, só depende de nós. Só depende de nós das votarmos certo. Das escolhas, não é? De quem nós vamos colocar lá para nos representar. É isso que eu sempre digo, né? Em tantas brigas, ultimamente houve tantas brigas perto de votação de governo, e eu sempre que tinha oportunidade eu dizia, gente, é simples. Quais são os seus valores? Isso tem que ser representado em quem você vai escolher. Exato. Não é uma briga de crente ou não crente, de católico, né? Não é uma briga de religião. É uma questão simples. Eu tenho os meus valores e os meus princípios. Então eu vou escolher quem está na mesma linha para me representar. E aí fica mais fácil quando a gente pensa dessa forma e busca dessa forma, né? E aí eu gosto sempre de frisar. Depois não adianta reclamar. Porque o problema vem, mas a culpa é de quem? A democracia é isso, né? O governo está atual aí, ele está atual porque alguém votou nele. Sim. E ponto. É isso. Alguém escolheu. Então, a prefeita de Bauru é a prefeita porque escolheram ela. Ela tá lá. Eu sou vereador porque me escolheram. Então, a partir do momento que passou a eleição, agora a gente está todos no mesmo barco. E o barco está indo para o mesmo caminho. Nós temos que estar dentro dele e torcer para dar certo. Então, nós temos a oportunidade sempre de sermos direcionados. E isso é bíblico. Para quem, né, nós já falamos aqui,
Olha lá, o torna a Gael frisar. tá com tudo O Gael lá. tá com tudo Tá, hoje, hoje ele gente. tá. Gente, tá impossível. Ele tá impossível, tá difícil. Gael quer mas participar, ninguém eu vou deixa ele precisar falar, né, arrumar- Gael? Vou precisar arrumar uma babá, mas nem com babá ele fica, Ah lá. porque só Hoje eu, ele 24 tá, horas. é. É isso Vou aí, mandar ele pra Gael. escola. Gael tá mandando ver no podcast hoje. E aí, então nós precisamos ter essa consciência, porque a responsabilidade não é de ninguém, é nossa. É minha, é nossa. sua, é do outro. E outra coisa, só pra gente encerrar, que eu queria deixar aqui. Quando, na última eleição, muitas pessoas se esquivaram, anulando votos, né, ou deixando de ir votar. Não pense, na minha visão, André, você me corrija como pastor, que você está ileso às consequências. Porque o seu ato de não votar ou de anular o seu voto cooperou ainda mais, talvez, Com para que a certeza. escolha correta não fosse feita. Então, se omitir da sua obrigação não é de Deus e não te isenta do percurso que as coisas tomam. Quem não escolhe é escolhido, né? E você foi escolhido. Então, assim, tem que seguir. Quem não escolhe é escolhido. Então é melhor escolher. Então é melhor escolher. Então, por favor, tenham consciência. Política caminha junto sim com a nossa integridade, com o nosso caráter. Nós precisamos ter consciência. Se nós queremos algo melhor para os nossos filhos, nós precisamos ter essa consciência. Exatamente, é isso aí. E como diz a Bíblia, né? Passar por largo, você ser morno, frio. Porque às vezes você fala assim, eu vou botar aquilo lá porque meu amigo quis, ou indicou. Você não tem a palavra que Deus fala, seja sim, seu sim, sim, não, não. Voto é procuração, viu? Voto Né? é procuração. Você tá autorizando alguém a tomar decisão no seu lugar. Voto é sério. Então, é sério, não é brincadeira, gente. Então, vamos lá, vamos ver bem certinho, com consciência, quem, né, vão votar. Mas aqui tá o André Maldonato, pessoa, gente muito boa, conheci, foi uma virada de chave na minha vida em questão de política, de tudo, foi tremendo. E pessoas, né, com caráter que a gente pode até pesquisar aí, porque o pessoal tem essa mania de pesquisar. Isso aí. Né, tranquilo. A gente está aí nesse momento, né? Um momento de agradecer, né? Por estar eleito, por estar com o mandato, né? A gente está trabalhando pela população, dando o nosso melhor. Sim. Se Deus permitir futuros projetos aí, a Deus pertence. A gente vai seguir o trabalho. E a vontade de Deus, ela sempre é completa na nossa vida e é a melhor, né? Então vamos seguir trabalhando sempre e vamos em frente. boa, perfeita e agradável, né? Exato. É isso. Gratidão, André. Eu que Deus agradeço. abençoe, sempre te guiando aí, né? A luz, a palavra de Deus continua sempre, Amém. tá? Que você possa nos representar, que Deus continue honrando você, a sua casa, a sua equipe. Família. Nós sabemos que não é fácil, mas que o Senhor possa estar guardando você, que você Sustentando. possa ter sabedoria nas decisões para nos representar ali. Não só você, mas nós oramos por toda a equipe, né? Que nos representa hoje em Bauru, que nos representa hoje na nossa nação, né? Que sejam pessoas de caráter e de índole que escolham o melhor. Não escolha para Amém. um ou para outro, mas que escolham o melhor, pautado naquilo que nós aprendemos que é coerente, né? Para que a gente possa sempre caminhar para frente. Amém. Vamos em frente. Deus é conosco. É Tchau, isso. gente. Beijo, Deus Tchau, abençoe. Deus abençoe, cada um gente. de vocês. Até a próxima. Gratidão, André. Amém. Nós todos.